Olá a todas e todos. Dando continuidades, vamos para a nossa aula número 2. E como havia sido apresentado na primeira aula, nós conversamos um pouco sobre como que se dá a organização social a partir de instituições, e o caminho seria a utilização da educação na formação desse profissional reflexivo. E então agora abordaremos a formação profissional ou a formação do profissional reflexivo a partir de uma visão sociológica individual, levando em consideração que existem dois pontos importantes, o individual e o coletivo. E convidamos os nossos alunos e alunas a participar dessa reflexão no que se refere. Existem as possibilidades e as necessidades de transformações sociais ou das reproduções sociais. E aí, de acordo com o posicionamento político e ideológico de cada um, a gente adota uma escolha. Sendo assim, a partir do que nos diz John Dewey, o profissional reflexivo é aquele que precisa desenvolver a sensibilidade no que se refere à análise da dificuldade. Porque vejam, uma coisa é ficarmos no campo das ideias. O que é ser ético, o que é ser moral, o que é contribuir para uma sociedade que eu já conheço, respeitando os diferentes grupos, para que a convivência seja melhorada da melhor maneira possível. Uma coisa é nós ficarmos no campo das ideias. Agora, quando nós partimos para o campo da prática, onde aplicaremos esses conhecimentos, é importante entendermos que, independente qual seja o local ou as pessoas que fazem parte desse convívio, existem necessidades a serem pensadas, refletidas. E um profissional reflexivo é aquele que desenvolve uma sensibilidade para a análise do problema. E aqui chamamos de problema diferentes dificuldades em que a sociedade precisa transpor. A partir disso, é importante que nós consigamos, para alcançar possibilidades de solução desse problema, uma infinidade de alternativas. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa educação tradicional tende a nos mostrar que existem padrões para lidar com as necessidades sociais. E aqui John Dewey vai falar assim, opa, será que existe uma única forma de se resolver um problema? Será que existem mais possibilidades de se olhar um fenômeno e se enfrentá-lo da melhor maneira possível? Então veja, primeiro analisamos a dificuldade ou um problema. Após isso, nós vamos tentar identificar quais são as alternativas de solução. Para que possamos iniciar uma reflexão, imaginemos que estamos falando de um profissional, por exemplo, do direito. Será que a nossa sociedade jurídica passa por problemas ou está tudo ok? A partir disso, como que nós podemos pensar? É claro, eu posso falar à vontade desse tema porque eu não sou um jurista e não sou um advogado, não trabalho com direito, né? Mas, por outro lado, o que eu quero trazer à tona é a reflexão de que, se existe um problema, um profissional reflexivo ele deve atacá-lo no melhor sentido da palavra, ou seja, tentar resolvê-lo da melhor maneira possível e não deixá-lo de lado, que aí saímos dos campos das ideias, do que se refere à questão ética e moral, e partimos para a resolução desses problemas. Correto? E sendo assim, existem, segundo o autor que eu apresentei, podemos lidar com este problema ou com este desafio de várias formas. Além disso, é importante que o profissional reflexivo ele tenha condições e autonomia para experimentar todas as soluções identificadas anteriormente. E é importante entender que, de acordo com o grupo que você faz parte dentro dessa sociedade e das suas contribuições, chegaremos inevitavelmente a um resultado final, ou seja, qual é a melhor maneira de lidar com essas dificuldades para este grupo nesta sociedade até o momento. Porque é claro que nós não podemos negar que esse exercício ele é contínuo.
porque ao ponto que nós consigamos suprir algumas necessidades, aparecerão outras. Pois o profissional reflexivo, ele busca continuamente contribuir à sociedade em que ele faz parte. E um profissional reflexivo, segundo o autor, é aquele que, após a análise da dificuldade, a identificação das alternativas para solucionar esse problema e a experimentação do mesmo, é importante que tratemos de maneira científica. Bom, veja, se nós pensarmos na sociedade atual, como nós falamos na aula anterior, usando Bauman como referência, que temos uma grande dificuldade em criar relações ou manter relações sólidas. É importante que esse profissional reflexivo, ao invés de ficar na superficialidade de cada fenômeno, que ele aprofunde seus estudos. E uma dessas maneiras é lidar com a resposta dada por essas experimentações de maneira científica. Pensando aqui nessa instituição, nós temos alguns exemplos. Os trabalhos acadêmicos, o próprio trabalho de conclusão de curso é uma forma de você lidar com os fenômenos de maneira científica. Mas não ficamos por aí. Os congressos científicos de cada área específica também é uma forma de lidarmos com as soluções de um determinado desafio de maneira científica. Sendo assim, existe uma prática individual. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que só dependem de mim ou de você, separadamente de um grupo em que fazemos parte. Sendo assim, temos que traçar uma estratégia para desenvolver competências e capacidades individuais para que, quando nós nos depararmos com o coletivo, possamos agir da melhor maneira possível e, de preferência, de maneira reflexiva. Então, vejamos. Compensar a superficialidade da formação profissional. E isto é uma questão que, em alguns casos, em algumas instituições acadêmicas, chega a ser polêmica. O que eu quero dizer com isso? Pois existem padrões, existem técnicas de trabalho de diferentes áreas de atuação. Porém, não sei se você já se questionou ou se já se deparou com esta situação, de que tudo aquilo técnico que foi aprendido, quando chega na hora de uma abordagem mais prática junto à sociedade, aqueles protocolos perdem força, porque requer algo a mais. É justamente isso. Quando a gente sai da superficialidade da técnica de atuação, a gente consegue fazer um apanhado de tudo aquilo que nós aprendemos tecnicamente. E, é claro, veja, eu não estou dizendo que os protocolos são ruins ou são um problema, né? Não é isso que eu quero dizer. Na verdade, o que queremos dizer é que existem as coisas no campo das ideias e quando nós vamos aplicar no campo prático, requer competências maiores do que apenas decorar protocolos. Uma outra competência e capacidade que nós podemos desenvolver seria favorecer a acumulação de saberes de experiência, que dá continuidade ao item anterior. Veja, quando esse profissional, no âmbito individual, ele busca incessantemente experimentar diferentes métodos, diferentes formas de lidar com determinados problemas sociais, esse indivíduo tende a caminhar para a reflexão. Lembrando que a reflexão, se nós fragmentarmos a palavra, que seria refletir a ação. E existe um outro autor que ele comenta que um profissional reflexivo é aquele que reflete antes da ação, durante a ação e depois da ação. Isto é uma forma de criar ou favorecer a acumulação de saberes de experiência. Um outro item importantíssimo é propiciar evolução rumo à profissionalização. Aqui, o autor que estamos utilizando, que é Philippe Perrenot, que é um estudioso na formação do profissional reflexivo, aqui é importante salientar que, quando nós comentamos sobre
a evolução rumo à profissionalização é justamente para a gente sair um pouco da subjetividade, e aqui eu não quero criar também nenhuma polêmica no que se refere algumas frases que são clichês. Por exemplo, o ser humano é insubstituível ou é substituível? Quando eu cito a subjetividade, quero dizer que para que uma instituição ou para que um trabalho seja feito, quando ficamos apenas na subjetividade, corremos um sério risco de nos envolvermos emocionalmente com esse problema e perdermos a racionalidade na ação. Um outro fator é permitir enfrentar ou se permitir enfrentar a crescente complexidade das tarefas. O que eu quero dizer aqui é que existem fatores que analisar de maneira simples ou relativizar os fenômenos pode fazer com que eu não enxergue as reais características deste problema. Por exemplo, se nós pensarmos num fenômeno social como a fome nas sociedades. Algumas pessoas criam estratégias ou teorias que nem sempre são viáveis. É importante analisar um fenômeno como esse sério, de uma maneira mais complexa, e saber quem está envolvido, quem não está envolvido, quem se interessa em envolver-se ou se envolver, quem não interessa que esse fenômeno seja olhado com maior atenção. Então, quando você cria teorias simples, a ideia é que tenhamos resultados simples. O problema disso é quando temos resultados simples para fenômenos complexos. Isso é um grande fator. É claro, como eu já citei, estamos utilizando como referência Philippe Perrenot. Um outro item que o autor nos traz é oferecer os meios necessários para trabalhar sobre si mesmo. Bom, isto, pensando numa questão ética e moral, nos traz muitas reflexões. Existe parte da sociedade que acredita que os problemas que ele vive ou que ele está mergulhado é culpa do outro, do sistema, do Estado, das empresas, dos bancos. Ok? E de fato, pensando de uma maneira bem complexa, talvez estes mencionados tenham culpa. Existe outra parte da sociedade em que fica, como que eu posso usar um termo, ela fica meio fora desse processo, como que numa nuvem ou em outra dimensão, digamos assim, sem querer saber quem é o culpado e também não assumindo uma responsabilidade. Aqui o autor vem nos dizer que é necessário que um profissional reflexivo entenda que ele também é responsável pelos acontecimentos sociais. E para que ele tenha a sensibilidade de olhar para si antes de transferir um fracasso ou um sucesso a outro. Um outro item, aumentar a cooperação entre os colegas. Bom, veja, é claro que se nós analisarmos uma sociedade com características mais competitivas, e que nós conhecemos instituições menos ou mais competitivas, menos ou mais cooperativas, é importante que, se eu quero buscar o bem-estar coletivo, é importante que parta de mim, no individual. Então, se eu chego num ambiente competitivo e sou competitivo, estaremos aí contribuindo para manter o status quo. Agora, independente do que os outros fazem, eu adoto um comportamento mais cooperativo, eu começo a criar um ambiente favorável para, no mínimo, que as pessoas me vejam exercendo cooperação e tenham a possibilidade de escolher. E aí, eu vou cooperar com quem está cooperando ou eu vou boicotar essa possível cooperação? Mas veja, é claro que em dias atuais isso pode causar um grande desânimo. Bom, eu faço tudo, mas ninguém retribui. E aí existem alguns autores que falam sobre cooperação, como Terry Orlick, e aí que nos
nos incita a refletir que pessoas são cooperativas, não são cooperativas porque o outro é, mas são cooperativas porque faz parte da sua essência. Então, segundo o Perrenot, é importante que a gente desenvolva essa capacidade de competência, de ser cooperativo e aumentar a cooperação entre os colegas. Ser protagonista no aumento dessa cooperação. Continuando, é importante que a gente aumente as capacidades de inovação. Se nós analisarmos, como foi citado a aula anterior, que a Revolução Industrial, ela demorou muito tempo para se consolidar, tomar forma, né? Existem registros aí do século 17, 18. Agora, se nós pensarmos na Revolução Tecnológica, um tempo foi muito mais curto, né? Como eu já citei, quando eu fiz o meu TCC da minha graduação, há 14 anos atrás, eu não tinha acesso à internet, como se tem hoje. Com apenas um clique, nós temos a possibilidade de fazer grandes pesquisas. Levando isso em consideração, hoje, o profissional reflexivo, ele precisa buscar inovar a todo instante, levando em consideração que as informações são rápidas. Como eu já citei, apenas um clique é capaz de fazer a sua informação chegar em lugares nunca antes imaginados. Além de preparar para assumir, ou se preparar para assumir uma responsabilidade política e ética. E mais uma vez, não quero polemizar, mas aqui não estamos dizendo que um comportamento político e ético é melhor que o outro. A ideia não é polarizar, dizer que existem pessoas boas ou pessoas más. Mas aqui o autor nos ajuda a entender que se você segue uma ideologia, se você acredita numa política e numa ética, é importante que você seja coerente com aquilo que escolheu. Então, o profissional reflexivo é aquele que é coerente, é aquele que fala o que faz e faz o que fala. Bom, espero que tenham gostado dessa segunda aula. Num terceiro momento, iremos conversar sobre a formação do profissional reflexivo, mas agora não mais numa visão individual, mas sim numa visão coletiva. Espero que tenham gostado e até a próxima.